tempo. Da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sei que sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Olá, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Rádio 87.9 FM Dracena. Estamos juntos mais uma vez, um momento de descanso, de reflexão, de busca de compreensão, de entendimento da Palavra de Deus, para promover o nosso crescimento, para que nós estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo e possamos viver em paz, em harmonia, em crescimento espiritual, em conhecimento da Palavra de Deus. Então, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês que estão nos acompanhando pela rádio 87.9 FM aqui de Dracena e para toda a região, e também os nossos irmãos, amigos que nos acompanham pela transmissão do Facebook. Que Deus esteja cuidando, abençoando, estendendo a mão com a provisão necessária para cada um de vocês, para toda a sua família. Esta semana, em especial, nós estamos tratando da Semana da Família e pelo Facebook, aqueles que querem dar uma olhada, acompanhar o meu Facebook é Ivan Fidelis. Então, se você quiser acompanhar o que foi transmitido até aqui da Semana da Família, você pode fazer isso através do meu Facebook, porque todas as mensagens diárias dessa semana a respeito da família ficam gravadas ali no sistema do Facebook. Então, todos os dias, na verdade, tem duas mensagens, porque a mensagem que eu faço para os nossos irmãos diretamente, para os nossos amigos, para o nosso distrito aqui de Dracena, que é composto aqui em Dracena por duas igrejas, a Igreja Central, a Igreja do Jardim Brasilândia, e também na região, na cidade de Ouro Verde, Santa Mercedes, Panorama, Pacaembu, Pauliceia, Junqueirópolis e os nossos irmãos em Tupi Paulista. Então é muito bom nós estarmos juntos. Eu faço sempre a transmissão das 19h30 às 20h30 e às 21 horas teve a transmissão também da nossa sede, a Associação Paulista Oeste de São José do Rio Preto, ali com o pastor Laerte Lanza e os seus convidados, o pastor Laerte e a sua esposa Dione, e também sempre, a cada dia dessa semana, esteve um convidado, um casal convidado para estar com ele ali. Então, irmãos, nós temos que buscar esse tempo de qualidade, esta dedicação do tempo para estarmos diante de Deus, principalmente neste momento em que nós estamos vivendo, em que nós temos que
compreender um pouco mais de nós mesmos, do ambiente familiar em que nós estamos inseridos, quantos conflitos nós temos observado que vem de uma forma crescente, porque as pessoas agora mais próximas, mais unidas, mais dentro do lar, estão descobrindo alguns detalhes de si mesmo e estão com dificuldades de se ajustarem nas suas próprias descobertas, nas descobertas pessoais, naquilo que cada um tem compreendido e tem observado de si mesmo. Então, é muito bom nós dedicarmos tempo para estarmos diante de Deus, diante da palavra de Deus, que deve ser sempre observada como um espelho para nós, porque mais do que personagens e conceitos históricos ou filosóficos que a palavra de Deus, a Bíblia, possa apresentar, o que de fato ela está apresentando é a nossa história. Nós estamos inseridos na história da Bíblia, nós estamos inseridos no projeto de Deus, porque somos criados à sua imagem e à sua semelhança, e Deus tem um propósito benéfico para cada um de nós. Um propósito de paz, um propósito de harmonia, um propósito de descanso. E é isso que nós procuramos compreender quando estudamos a Bíblia, quando estudamos a palavra de Deus. Agora, primeiramente, nós temos que nos observar dentro do contexto. Eu não posso ler um texto bíblico apenas para conhecimento histórico, mas eu tenho que observar o que esse texto está falando para mim de uma maneira bastante especial. Então, como eu sempre digo, independente da sua expressão de vínculo religioso, eclesiástico, da sua expressão de fé, a Bíblia é a mesma para todos os cristãos, para todos aqueles que têm a palavra de Deus como regra de fé e prática. Então, independente do seu vínculo religioso com a denominação que você faz parte, nós estamos buscando apenas compreender qual seja a vontade de Deus para cada um de nós, que a própria Bíblia, em Romanos capítulo 12, versículo 2, fala que esta vontade de Deus e perfeita. E eu gosto sempre de citar esse texto praticamente em todas as nossas transmissões da rádio, todas as nossas transmissões pelo Facebook. Eu cito esse texto porque a psicologia fala que o ser humano, especialmente o adulto, o ser humano desde criança, mas especialmente o adulto, ele só fixa uma ideia, ele só aprende por repetição. Então nós vamos repetindo, até que a ideia de fato seja fixa e verdadeira na mente e no coração de todos. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus tem o que há de melhor para você, para a sua vida, para a sua família, para aquelas pessoas que estão à sua volta e para todos os que o buscam em espírito e em verdade, como diz a palavra de Deus. Pensando nisso e pensando no descanso que nós temos que ter em Deus e o descanso a partir de nós mesmos, porque se nós não estivermos descansados em nós mesmos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa estrutura psicológica, na nossa expressão de compreensão da vida, se nós não estivermos descansados em nós mesmos, não haverá descanso externo que vai conseguir alcançar a nossa necessidade. Todos nós temos que ter um equilíbrio, um centro que busca o equilíbrio para que nós possamos estar descansados em nós mesmos, para não permitir que as adversidades da vida e do dia a dia e os problemas cotidianos que nós enfrentamos não venham sufocar
as nossas emoções, os nossos planos, os nossos projetos, o nosso bem-estar. Nós temos que estar em paz conosco mesmos para poder seguir e prosseguir a cada dia da vida. Nós temos um cântico conhecido na nossa igreja, Adventista do Sétimo Dia, mas que é conhecido por muita gente, e uma frase que fala nesse cântico é: pode cair o mundo que eu estou em paz. A paz que Deus oferece em Cristo Jesus, que o Espírito Santo traz para dentro do nosso coração, ela está muito além desses conceitos humanos e desta observação das adversidades do mundo. Nós temos paz em nós mesmos ao lado de Cristo Jesus. E assim, diante dos problemas, diante das questões que aparecem para cada um de nós todos os dias, nós buscamos crescimento, nós buscamos compreensão, nós buscamos entendimento, sabedoria para conduzirmos as nossas vidas de maneira a resolver cada questão, cada conflito, cada adversidade. Tudo pode ser resolvido pelo poder e pela palavra de Deus. E é esta perspectiva que nos traz a paz. Não existem problemas maiores do que Deus. Não existem problemas maiores do que Deus não possa resolvê-los, não possa colocar a mão, não possa mudar aquela situação. Não existem problemas que não podem ser solucionados quando são colocados nas mãos de Deus. Então é isso que nós temos que compreender. E nessa meditação, nessa reflexão de descanso, de paz, de ânimo que nós estamos tendo aqui, eu gostei de um texto de Mateus capítulo 10, versículo 28 em diante. Mateus capítulo 10, versículo 28 em diante. E aqui nós temos um contexto bastante interessante que, quando nós nos aplicamos para conhecer com mais profundidade, com mais intensidade, nós que gostamos de linguística, eu me especializei nessa área, em hebraico e grego, aramaico, porque são os 3 idiomas que compõem a Bíblia no seu escrito original, dentro da sua estrutura da revelação de Deus. Então, quando nós observamos a palavra de Deus na sua estrutura da essência original da qual foi transmitida, nós vemos a beleza que muitas vezes se perde na tradução. Mateus capítulo 10, versículo 28 em diante, ele fala assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valei vós do que muitos pardais. Até aqui. É um texto bastante interessante, e o versículo 31, a exortação que Jesus faz para todos nós: não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, a obra-prima de Deus, cada um de nós somos especiais diante de Deus, e por isso nós podemos descansar nos braços de Deus quando nós seguimos as suas prescrições, os seus mandamentos, as suas orientações, porque Ele conhece as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos medos. Deus nos conhece profundamente. E Jesus, no seu discurso, ele faz algumas analogias que são belíssimas nesta relação
da necessidade psicológica e emocional de todos nós. E esse texto aqui, ele contém essa beleza, que infelizmente na tradução, e uma tradução até um pouco forçada para fixar algumas teologias, e quando o tradutor fez questão de implantar na palavra de Deus algumas palavras na tradução, ele acabou perdendo a beleza do texto original em si. O versículo 28, que ele diz assim: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Nós temos na estrutura bíblica a compreensão de que alma não é um terceiro elemento dentro do corpo. A alma é o todo do conjunto daquilo que nós somos. A palavra de Deus utiliza esta expressão alma para falar de pessoas no seu complemento total, na sua essência total. Alma não é aquilo que você tem, alma é aquilo que você é. Agora, dentro daquilo que você é, existem algumas divisões. E quando nós falamos da alma, quando nós observamos esta expressão, alma, em Gênesis, ali nos primeiros livros da Bíblia, que são livros que estão aí muito distantes da nossa realidade. Você tem uma escrita de mais de 4.000 anos atrás, e é claro que os conceitos foram sendo influenciados, foram sendo mudados ao longo do tempo. E esta expressão da alma, da compreensão de Gênesis até os 5 primeiros livros, que nós chamamos de Pentateuco, ele traz esta percepção de que a alma é aquilo que eu sou, não aquilo que eu tenho. Tanto que na criação do homem, ali em Gênesis capítulo 2, a declaração do texto, a declaração de Deus, é que quando ele nos criou, ele faz um boneco de barro, e diante do seu fôlego de vida, nós passamos a ser alma vivente. Nós não passamos a ter uma alma, nós passamos a ser uma alma. Agora, ao longo do tempo e da expressão filosófica, especialmente quando se chegou no mundo grego, onde a filosofia helênica foi muito forte, isto de fato fez bem para o ser humano. A partir dessa filosofia é que se pôde compreender o Deus que se faz carne e habita entre nós em Cristo Jesus. Se não fosse o conceito filosófico, seria muito difícil do ser humano compreender esta questão da divindade que se esvazia de si mesmo, se esvazia de Deus para se tornar a criatura que ele mesmo fez. É o Criador se esvaziando de si mesmo para se tornar um de nós, para revelar a nós qual o propósito da sua criação inicial. Então, tudo isso está dentro de um conceito filosófico que, se não fosse principalmente a expressão grega, a expressão helênica, nós não teríamos condição de compreender. E a presença de Jesus seria rejeitada de uma maneira muito enfática, de uma maneira muito forte naquela época. Então a filosofia, ela faz bem, ela nos traz uma abrangência de compreensão, mas, por outro lado, ela também corrompe alguns conceitos da palavra. E nesta corrupção, dentro do próprio conceito filosófico, é que a expressão da alma como um todo do ser passou a expressar aquilo que eu não consigo apalpar, aquilo que eu não consigo trazer como um elemento físico. A alma está muito mais relacionada aqui no Novo Testamento, no conceito grego, como a expressão de sentimentos, a expressão de emoções, a expressão
daquilo que se percebe intimamente, que os nossos sensores podem perceber, mas que nós não conseguimos expressar verbalmente, nós não conseguimos descrever, porque está dentro do conceito filosófico. E aqui, neste texto de Mateus capítulo 10, versículo 28, quando Jesus fala, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, esta expressão alma, que foi traduzido aqui como alma para a língua portuguesa, no grego, a palavra é psique, que está muito mais ligada à estrutura psicológica, às emoções. Então, o que Jesus está alertando, trazendo a reflexão olha, não observe, não fique atentos demasiadamente para as adversidades da vida. Não ponha a sua atenção, não se desgaste nas suas emoções, na sua estrutura psicológica, não se desgaste excessivamente com as coisas do mundo, porque o mundo tem as suas aflições mesmo, as suas adversidades, os seus problemas. Então, não observe com tanta importância estas questões do mundo. Lembre-se que você tem um Deus cuidando de você. E é por isso que ele fala, temei antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E essa palavra inferno é um outro problema na tradução do texto, porque nesse texto especificamente, a palavra original do grego é Gehenna. E Gehenna não tem nada a ver com o conceito do inferno, como as pessoas imaginam. Gehenna, literalmente falando, Gehenna era um lixão, era um aterro sanitário, onde no aterro sanitário você tem ali o churume que acaba soltando os líquidos do lixo e também os gases que são formados ali e que normalmente esses gases têm uma combustão. Então, o Gehenna é utilizado por Jesus como a ideia do fogo que consome o lixo, aquilo que foi descartado. O que Jesus está tratando nesse texto é cuidado com aquilo que você observa todos os dias, com as informações que você recebe. Cuidado com, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, com a mídia, com o excesso de lixo que você está recebendo dentro do seu lar, dentro da sua mente, do seu coração. E nesse aspecto que ele traz o alerta. Cuidado, porque mais do que aqueles que podem matar o corpo, tem aqueles que podem matar as suas emoções, a sua esperança, tem aquele que pode matar a sua estrutura psicológica, aquele que pode te matar em vida. Porque aquela pessoa que perdeu a esperança, aquela pessoa que foi corrompida pelas informações recebidas, ele está ficando adoecido emocionalmente, adoecido psicologicamente, né? Esta pessoa, com esta expressão que Jesus está falando, que a alma está sendo abatida. Então, cuidado, não temam, não temais os que matam o corpo. Quando a pessoa vem e, pela criminalidade, ele mata uma pessoa diretamente, mata o físico, ali acabou, né? Aquela pessoa não vai ter mais problemas com essa vida. Isto é um motivo para se temer. Mas o que Deus fala, o que Jesus fala temam mais do que isto, aquelas pessoas que podem tirar a sua paz, que podem tirar o seu equilíbrio emocional e que podem mexer com a sua estrutura psicológica. Então, cuidado com aquilo que você observa, com aquilo que você ouve e vê pela rádio, pela televisão, pelos meios de comunicação, pelo celular. O negativismo excessivo vai matar a sua estrutura psicológica e as suas emoções. É isto que Jesus está alertando aqui. No versículo 29,
ele faz uma analogia e ele fala assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós, né, até os cabelos da cabeça estão contados. Quando as pessoas falam para mim, falam: pastor Ivan, você está perdendo os cabelos. E eu corrijo a pessoa e faço uma exortação para as pessoas assim: Deus fez algumas cabeças perfeitas, nas outras ele pôs cabelo. Né? Nós temos que observar o quanto Jesus nos valoriza, o quanto ele cuida de nós. Eu estou facilitando o trabalho de Deus, né? A Bíblia fala que os cabelos da cabeça são contados, né? Deus tem bem menos que se preocupar com isso, com a minha cabeça, né? Porque ele não vai precisar dedicar tanto do seu tempo, vai ficar contando os meus fios de cabelo. Mas a questão, essa analogia que Jesus está falando, é que Deus está observando as suas necessidades nos mínimos detalhes. E aí ele chega no versículo 31. Não temais, porque vocês valem muito mais do que muitos pardais. Vocês são as preciosidades de Deus em Cristo Jesus. Então não tema, descanse. Deixe Deus cuidar de você. Descanse a cada dia nos braços do Senhor. Hoje, na nossa expressão de fé, dentro da interpretação que nós temos da palavra de Deus, sexta-feira é o dia da preparação. A preparação para o descanso do sábado. O descanso do sábado em que nós vamos nos colocar totalmente nas mãos de Deus, numa comunhão especial, voltada exclusivamente para Ele. Descanse em Deus, deixe Ele cuidar de você, porque você vale muito mais do que os pardais. Tenha uma excelente semana. Descanse em Deus enquanto você ouve essa música e com ela nós encerramos a meditação, a reflexão dessa semana. Deus abençoe a todos. Call